Olha, recentemente um caso de abuso sexual infantil ganhou repercussão nacional. Uma menina de apenas 10 anos foi estuprada e engravidou do próprio tio. O caso aconteceu no Espírito Santo e revoltou pessoas em todo o Brasil. O repórter Luiz Vieira foi conversar com um delegado e uma psicóloga especializada em atendimento infantil para saber como agir da forma preventiva com esse tipo de crime. Será que nós podemos prevenir? Será que a gente pode abrir os olhos dessas crianças que estão aí? Vamos ouvir e ver a matéria do Luiz Vieira. Com tanta criminalidade, muitos são os meios de reforçar a segurança. Cerca elétrica, alarmes, correntes e cadeados. Mas e quando o perigo está do portão para dentro de casa? Como fazer? Dados apontam que entre os casos de abuso sexual infantil, em quase 97%, o suspeito está próximo. Padrasto, tio, primo, pode parecer impossível, mas o que é mais assustador é que em muitos casos o abusador é o próprio pai. São dados aí do mapa, do anuário, de violência, em que 97% dos casos, quem praticou os abusos e os crimes sexuais contra crianças e adolescentes era quem estava do portão para dentro. Então, ou era o padrasto, o irmão, o tio, o vizinho, é aquele que tem uma condição de confiança com a vítima, e se vale dessa relação de confiança para praticar esses abusos. Os traumas provocados pelos abusos trazem sequelas psicológicas, que muitas vezes acompanham as vítimas por toda a vida. Quem é abusado, ele carrega dentro de si uma crença limitante que é construída na infância de que ele teve culpa, de que ele provocou. E a pessoa cresce com aquilo dentro dela. Então ela vem para o consultório quando ela não suporta mais não falar sobre isso com alguém. E às vezes a pessoa já chega com uma depressão, com um transtorno de ansiedade por conta de toda essa carga que ela carrega. Ela vem com um problema sexual por conta dessa carga, dessas crenças que ela desenvolveu. No Espírito Santo, uma menina de 10 anos engravidou depois de ser estuprada pelo tio. Amparada pela justiça, o aborto foi autorizado, o que gerou muita polêmica e até protestos. Já carrega muitas sequelas, que isso já acontece há 4 anos, e veio uma gravidez, aí consequenciou num aborto. Então ela tem que ter um acompanhamento, provavelmente, pela vida dela. Autoridades e psicólogos esclarecem que é fundamental estar atento às mudanças no comportamento das crianças e dos adolescentes. Muitas vítimas não falam sobre os abusos por vergonha ou por medo. Muitas vezes ameaçadas, elas preferem se calar e as alterações podem ser percebidas até mesmo nas brincadeiras. Exemplo, uma criança que brinca, uma criança que conversa. De repente, ela fecha em seu mundo. Então, era uma criança extrovertida, virou uma criança introvertida. A criança passa a brincar com bonecos em posições sexuais. Então, você vê ali uma criança de 3, 4 anos com boneco ou com boneca praticando relação sexual, como se fossem 2 pessoas adultas. O que é totalmente incompatível com a idade da criança. No momento de abuso, a criança ainda não é cognitivamente desenvolvida para entender que aquilo é uma coisa que eu não posso deixar. Ela confunde, o adulto manda, o adulto é autoridade. Então, se ele está fazendo isso, eu preciso ser obediente e deixar. O delegado explica que, em alguns casos, a automutilação é um dos sinais. Nós já tivemos aqui em Várzea Grande vários casos de vítima de abuso sexual, passou a cortar o próprio braço. A família foi ver o que era e a criança ou adolescente estava sendo vítima de abuso sexual, e se manifestou dessa forma, passando a se automutilar. A punição, nos casos de estupro de vulnerável, prevê uma pena de 8 a 15 anos de prisão aos estupradores. Além de ser um crime que nem mesmo a população carcerária admite, nem os presos admitem esse tipo de crime, de tamanha brutalidade, covardia, que é um crime com penas graves no Código Penal.
né? A pena aí pode chegar até a 30 anos se, em virtude desse abuso, resulta a morte da vítima. Ocultar o assunto não é um bom caminho. O diálogo constante dentro de casa pode ajudar a reduzir os índices. Quebrar o tabu sobre sexualidade, segundo os especialistas, é um reforço para a defesa das possíveis vítimas. A gente precisa conversar com a criança, nomear os órgãos genitais como tem que ser nomeados, apesar de a gente colocar apelido, porque é bonitinho para a criança, mas a gente também tem que nomear. A gente tem que perder esse negócio de que o corpo, a gente não pode falar sobre isso, sobre sexualidade. Sim, a criança tem que entender que o corpo é dela e que ela tem esse poder de dizer sim ou não. A criança, o adolescente, ele se sente mais confortável de relatar que está sendo vítima de abuso sexual para o professor, né, do que ao próprio pai ou para a mãe. Porque existe esse tabu em casa. Então nós temos que quebrar esse tabu, temos que falar de abuso sexual para os filhos, né, o que é o abuso sexual e como essas crianças ou esses adolescentes devem se comportar, né, caso seja vítima desse tipo de crime. Denuncie, não deixe que um abuso passe impune, que se resolva apenas com uma discussão familiar. Os danos às vítimas podem ser irreversíveis. A denúncia pode ser feita em qualquer delegacia de polícia do estado do Mato Grosso, né, ou através dos telefones do Disque 180 ou do Disque 100. Né, hoje tem a facilidade de fazer a denúncia da própria residência pelo telefone. Tem a possibilidade também de fazer a denúncia de maneira anônima, né, então não precisa ter a identidade revelada. Mas o importante é estar denunciando, né, que a denúncia chegando, a polícia vai apurar e esses crimes não vão ficar em vão.